E peço que passem a folha para quem quiser contribuir, sugerir, propor acréscimos ao documento ou até apresentar questões que eventualmente não foram consideradas para que se inscrevam para o documento. Muito obrigada. Sr. Engenheiro, uma palavra. Bom dia a todos. Bom dia, doutora Ivone, que está a presidir este segundo ciclo de audições. A primeira questão que eu queria colocar, antes de entrarmos na matéria, são questões metodológicas. Eu olho para este cenário aqui, por acaso estou muito feliz, porque este é o bairro que me viu nascer. Esta é a escola onde eu comecei uma coisa que eu tenho grande paixão, que é docência. Portanto, a minha primeira vez na vida, dar aulas nesta escola. Então, estou muito feliz de estar aqui, estou em casa, estou entre os meus pais, minhas irmãs, meus irmãos. Mas, a primeira coisa que eu reparo é que este documento que foi lido aqui, que é relativo ao apoio às audições, praticamente dos que estão aqui presentes, mais ou menos as contas feitas, assim de forma muito grosseira, devemos ter aqui 300 pessoas nesta sala. Das 300 pessoas, provavelmente, só 10 pessoas é que têm conhecimento do documento. Então significa que 90% das pessoas que estão aqui, primeiro, não conhecem, não sabem da existência deste documento. 2, nem sequer tiveram o documento, mesmo por um improviso, para acompanhar a leitura. Portanto, isso do ponto de vista psicológico, penso que a doutora sabe muito bem, sei que estudou comunicação, a concentração humana, ela varia de 12 em 12 segundos. Então, de 12 segundos, a pessoa se desconcentra, depois tem que se concentrar de novo. Agora, imagina uma leitura de um documento durante 1 hora, que você não tem nem sequer uma folha para se orientar. Significa que as pessoas estão aqui pura e simplesmente a fazer papel físico, presença só. 2, estamos aqui a falar de cenários políticos, cenário, digamos, o cenário profundo, de transformação profunda, reforma profunda, cenário moderado e a tal continuidade. A primeira questão que eu coloco aqui é: qual foi a base para se fazerem estas 3 categorias? Qual foi a amostragem das pessoas que foram ouvidas e qual foi a percentagem das que disseram que querem profundas, das que disseram que querem moderadas e das que disseram que querem continuidade? Porque se não houver uma clareza em relação à amostragem, este exercício vai se converter num exercício de manipulação psicológica e social. Vou dar um exemplo muito simples. Ana Mola foi o primeiro partido que fez uma escutação paralela em outubro do ano passado. E nós apresentamos números quando submetemos a nossa proposta para o Diniz. Depois vai falar aqui da nossa proposta de quase 500 páginas, o Diniz vai falar sobre isto. Quando nós apresentamos esta proposta, nós indicamos a metodologia que usamos para buscar as informações. E a metodologia que nós usamos foi uma metodologia de recolha de informações virtuais. E nós tivemos 68.850 pessoas que responderam a todos os nossos inquéritos. E nós pegamos nas 68.000 pessoas, dividimos em categoria de respostas. Das pessoas que queriam um regime semipresidencialista, os outros que queriam um regime ainda presidencialista, os outros que queriam um regime parlamentar. E nós dissemos, das 68.000, 10% pediu isto, 20% pediu aquilo. Agora, a minha pergunta é: profundo, moderado e continuidade. Qual é a amostragem das pessoas que foram consultadas? A nível virtual? A nível presencial? Como é que foi feita essa amostragem? Quem são essas pessoas? Porque se isso não for apresentado, isto é um exercício de manipulação. E na técnica de informação há uma coisa que chama-se de framing. Framing é manipular as pessoas, não para aquilo que as pessoas querem pensar, mas para aquilo que nós queremos que elas pensem. Então as pessoas têm ideias concretas do que querem reformas. E nós arranjamos categorias
que conduzimos as pessoas a pensar de acordo com as categorias que nós impusemos. Então, isso não é diálogo, isso não é escutação. Isso é manipulação psicológica. Isto também tem uma linguagem que chama-se de agenda settings. Quer dizer, é uma agenda imposta. E as pessoas depois têm que escolher de acordo com uma preconceção já pré-definida. Portanto, estes são alguns aspectos metodológicos que eu queria fazer. E nós também queríamos dizer que nós submetemos várias cartas já ao COT, que não tivemos respostas até agora. Mesmo o desvio da agenda, nós temos uma carta, trazemos aqui todas, não foi respondido. A questão dos prazos, a falha nos prazos, nós submetemos uma carta à COT também a indicar que os prazos estavam a falhar. O primeiro ciclo já devia ter terminado no ano passado, mas nós já estamos em junho, quando estamos a introduzir o segundo ciclo. Portanto, estas cartas todas foram enviadas à COT e até hoje, que estou aqui a falar, a COT não respondeu a nenhuma delas. Mas nós, como não nos cansamos, temos hoje também, depois da minha intervenção, vamos submeter o que eu estou a falar, não vou dizer tudo, vamos submeter mais uma carta, a quinta carta, vamos submeter ainda hoje, que fala de alguns aspectos que eu aqui a levantar. Agora, vamos lá para o conteúdo. Dos conteúdos. Por exemplo, eu não vou falar de muita coisa, vou deixar o Denis depois falar sobre isso, mas eu vou dizer uma coisa. Toda a situação que surgiu neste país, que levou à instabilidade deste país, é muito simples. A situação que levou à instabilidade deste país chama-se verdade eleitoral. O que levou à instabilidade deste país foi fraude eleitoral. O que levou os moçambicanos, os jovens, a irem para a rua, protestarem, é porque queriam que aquilo que depositaram na urna correspondesse aos resultados que foram anunciados pelos órgãos eleitorais. Essa é que é o cerne, é a coluna vertebral de todo este diálogo. Tanto mais que a pessoa que está a falar aqui, foi provado isto, até dito pelo professor Severino Guenha, foi a primeira pessoa que fez o documento base que serviu de sustento para o tal chamado acordo político. Os 20 pontos que eu enviei em novembro de 2024 para o antigo presidente Filipe Jacinto Nunes, em que mostrava o que devia ser os pontos fundamentais das reformas no país. E o que acontece é que hoje estamos a desviar o foco daquilo que é o essencial que levou à instabilidade neste país. Por isso eu não vou me perder com muita coisa, eu vou entrar logo nas questões eleitorais. Bom, o que nós temos? Identificou-se uma série de problemas. E um dos problemas identificados é a lentidão no anúncio dos resultados eleitorais. Eu diria não só a lentidão, mas também a manipulação e o adultério, se me permitirem o termo, da verdade eleitoral depositada na urna. E depois, nós entramos aqui nas soluções e eu acho extremamente engraçado. Entre as soluções, se diz que houve moçambicanos que apresentam propostas moderadas para haver integridade, para haver transparência eleitoral. Então temos aqui escrito de que introdução de reformas graduais para melhorar a transparência, eficácia e credibilidade do sistema eleitoral. Quer dizer, nós temos moçambicanos que não estão bons da cabeça, estamos a dizer que o universo de dementes em Moçambique aumentou tanto que esses mesmos dementes estiveram nas audições da COT e que disseram que não estão interessados em ter efetivamente uma transparência eleitoral. Que a transparência eleitoral pode ser feita devagarinho, devagar, não tão já. Por outras palavras, estamos a dizer que há moçambicanos que vieram para uma audição destas e disseram que não podemos combater rapidamente a fraude. A fraude tem que ser combatida pouco a pouco, devagarinho, aos poucos. Quer dizer, e Xanili não vamos moçambicar na zona. Então é isso que estamos a dizer. Portanto, isto é uma manipulação. Eu não acredito
que existam moçambicanos que tenham pedido para não se combater a fraude de forma profunda, mas combater essa fraude de forma moderada, devagarinho. Estão satisfeitos com eleições fraudulentas, com roubo de votos, com inverdade eleitoral, com injustiça. Estamos satisfeitos que continue assim. Portanto, isto é um ponto. Agora, em termos de propostas concretas, nós voltamos a revisar. Primeiro, é possível, sem custos adicionais, sem orçamento adicional, resultado eleitoral. As pessoas vão votar, fechamos a assembleia de voto, começa-se a contagem, em 24 horas é possível o país todo e o mundo todo saber dos resultados ao nível distrito por distrito. Isso é prático, é possível e nós mesmos fizemos testes na cidade de Maputo e isso é possível. Desde que, essa proposta já foi dita por muita gente, eliminar a intervenção do STAI distrital, do CDR, eliminar a intervenção da Comissão Provincial de Eleições e, pura e simplesmente, aquilo que é o resultado preliminar ou parcial na mesa ser transmitido eletronicamente para um diretório central e que esse diretório central está ligado com partidos políticos, com observadores, com jornalistas e com os próprios eleitores. Portanto, eu depois de votar na minha mesa, no ato de recenseamento eu deixo o meu e-mail, deixo o meu telefone, quando sair o edital da mesa onde eu votei, faço o scan e eu como eleitor, mesmo estando em casa, eu recebo o resultado do scan da mesa onde eu votei em menos de 24 horas. Isso é possível e querer fugir disto, começamos a falar de poligamia, queremos a falar de IVA, queremos a falar de criminalização, é desviar o foco daquilo que é essencial. Se nós pudermos, em 24 horas, fazer o resultado ser conhecido por todos os moçambicanos, nós eliminamos todos os focos de conflito que vem desde 1994 até hoje. Portanto, esta aqui é a proposta fundamental que eu queria deixar em poucas palavras, bastante breves, aqui para os moçambicanos e para esta sessão, sendo que as partes técnicas mais detalhadas vou deixar aqui o Denis Tivani que vai entrar em detalhes, mas politicamente queríamos deixar aqui saliente a todos os moçambicanos. Estas coisas de moderado, de profundo, de continuidade, é uma manipulação psicológica, não tem absolutamente nenhuma evidência de que foram feitas consultas, porque nem sequer existe uma amostragem. Até o Decide, que começou há uma semana, a plataforma Decide também implementou consultas virtuais. Em uma semana, o Decide já teve 5.000 pessoas que responderam as suas perguntas. A pergunta volta a ser feita: quantas pessoas é que Cote ouviu até hoje? Estamos aqui no distrito de Cambuquana. O distrito de Cambuquana tem mais ou menos cerca de 300.000 pessoas. Quantas pessoas vão ser consultadas no distrito de Cambutano? Aqui só temos cerca de 200 pessoas. Então, que façam essas contas e mostrem ao público para nós sabermos se estão mesmo a consultar ou estão a manipular as pessoas. Muito obrigado. Muito obrigado. Muitíssimo obrigada, Vamos ouvir agora o senhor Augusto Sansão Cunha.
Decora agora, mais uma vez, a proposta. Este processo de diálogo nacional